mensagem é essa: a crise de Jó. Eu gosto muito do livro de Jó. Nós aprendemos muito com a vida de Jó, o livro de Jó. E Jó, ele tem muito para nos ensinar nesta noite, como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo. Ele tem muito para nos ensinar. E nós vamos sair daqui mais amadurecidos do que nunca. Eu creio nisso no nome de Jesus. Amém? Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. A palavra de Deus, ela diz assim para mim e para você nesta noite: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás responde ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele, na vida dele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Creio que você já ouviu essa história muitas vezes. Jó, como diz aí a palavra de Deus, era um homem justo e piedoso que vivia na terra de Uz. Jó era abençoado com grande riqueza, com uma família amorosa e uma saúde robusta, diz a palavra de Deus. A Bíblia descreve Jó como alguém íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Sua vida, a vida de Jó, parecia perfeita a vida de Jó. Mas o que se desenrolaria, revelaria um teste de fé extraordinário. Vou falar de novo. Sua vida parecia perfeita, mas o que se desenrolaria, revelaria um teste de fé extraordinário. Será que você e eu passaria por esse teste? Será que você e eu passaria por esse teste? Satanás, o acusador, desafiou a integridade de Deus, argumentando que Jó só era fiel porque estava sendo abençoado. Ele argumentou na face de Deus que Jó só o servia porque ele estava sendo abençoado. Então o que Deus fez? Então Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas na condição
de não tirar sua vida, mas na condição de não tirar a sua vida. Sendo assim, com essas condições, como diz a palavra de Deus, nós acabamos de ler. Sendo assim, com essas condições, uma série de tragédias veio sobre Jó. Ele perdeu sua riqueza, Jó perdeu sua família e Jó perdeu a sua saúde. Jó foi um homem que conheceu a crise no seu íntimo, pessoal e familiar. Jó foi um desses. Sua crise, a crise de Jó, envolveu todos que com ele estavam, dos empregados aos seus bens, diz a palavra de Deus. Os amigos mais chegados de Jó também tiveram a oportunidade de conviver com sua crise e participar dela como coadjuvantes, assistentes. Eles viram tudo o que aconteceu com Jó. Os seus amigos viram tudo o que aconteceu com Jó, isto é, assistiram a tudo. Seus amigos que deveriam lhe dar forças para passar logo do vale, ficavam perguntando onde estava a sua culpa por tamanha luta. Isto é, os amigos de Jó ficaram perguntando, ou ficaram pensando, o que será que Jó fez para acontecer tudo isso a ele? O que será que Jó fez? Que pecado que Jó cometeu para acontecer tudo isso com ele? Talvez os seus amigos pensavam dessa forma sobre Jó. Eles queriam, os amigos de Jó, encontrar um pecado que fosse para poder justificar tamanho sofrimento. Mas era só Satanás tentando testar Jó. Mas Satanás se deu mal, e nós vamos ver isso no final. Será que você pode dar um aleluia, um glória a Deus, um louvado seja o nome do Senhor? Mas Satanás se deu mal, e nós vamos ver no final. Nós vamos ver no final que Satanás se deu mal, amém? Oh, nós vamos ver daqui a pouquinho. Hoje, quando olhamos para a vida de Jó, é fácil dizer que ele suportou tudo em silêncio. É fácil dizer que ele suportou tudo em silêncio. Conhecemos o fim da história de Jó. Conhecemos. Mas Jó era o homem do seu tempo. A palavra de Deus diz que Jó era o homem do seu tempo. E hoje eu pergunto para você, nesta noite: quem é você? Quem é você diante de Deus? Quem é você diante dos olhos do Senhor? Porque Deus sabia quem era Jó. Será que Deus sabe quem você é? Será que Deus poderia testar você e você passar nessa prova? Será? Quem é você hoje? Pergunta para essa pessoa que está ao seu lado: quem é você hoje? Pergunta de novo: quem é você hoje? Quem é você hoje? Jó não sabia qual seria o seu fim. Ele não sabia qual seria o seu fim. Jó não sabia. Jó apenas viveu sua vida confiante de que de uma forma ou de outra Deus iria dar solução naquela situação. Jó, ele só sabia de uma coisa: de uma forma ou de outra, Deus iria dar uma solução naquela situação. Que atitude incrível de Jó! Uau! Que atitude incrível que ele teve! Será que eu e você teria a mesma atitude que Jó teve diante da situação? Que atitude incrível desse homem! Talvez você possa dizer assim: pastor, esse homem não existe. Esse homem existe sim, existe, tanto que hoje eu estou falando dele para você aqui nessa noite, para você ter mais fé e crer ainda mais na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus.
Jó teve uma das maiores decepções financeiras. Jó, ele dorme milionário e acorda pobre. Jó dorme milionário e acorda pobre. Imagina você, um milionário, uma milionária, dormir e acordar pobre. O que seria da sua vida? Já parou para pensar? Está refletindo aí no seu lugar? Um homem que dorme milionário e acorda pobre, com notícias das piores, com notícias das piores que um pai de família pode receber. Meu Deus, seus filhos morrem em um desastre, seu gado morre em outro, seus pés não sabiam mais onde repousar de tanto desastre, de tantas notícias ruins. Jó não sabia mais aonde pisar os pés, diz a palavra de Deus. Com certeza Jó estava sentindo como num campo minado. Você já viu um campo minado em filme? As pessoas têm que saber onde pisar, onde andar, porque se ela pisar em um lugar daquele que está bomba enterrada ali, o que vai acontecer? Vai explodir tudo. Era assim que Jó estava se sentindo num campo minado. Ele não sabia onde pôr os seus pés, de tanta notícia ruim, de tanta calamidade. Não sabia onde repousar os seus pés. Diz a palavra de Deus: os servos de Jó foram mortos ao fio da espada. Para ser mais pesado ainda ao seu coração, cai fogo do céu e mata as suas ovelhas e os servos que cuidavam das mesmas das ovelhas. Meu Deus, quanto desastre, quanta calamidade, quanta tragédia na vida de Jó. Será que você e eu aguentaria tudo isso? Parou para pensar aí? Parou para refletir? Será que eu e você aguentaria tudo isso? Será? Para onde vai esse homem? Para onde vai este homem? Para onde vai este homem? Onde pousará ele, Jó, sua cabeça, sua garganta seca? Secou também os olhos para não mais chorar. Jó não tinha nem mais lágrimas nos olhos para chorar. Não tinha mais lágrimas nos olhos para chorar. As lágrimas se secaram. Diz a palavra de Deus. Imagino eu o silêncio de sua alma, da alma de Jó, naqueles momentos de notícias ruins, sua mente não consegue pensar em nada. Jó devia ter ficado em estado de choque. Como é uma pessoa que entra em estado de choque? Ela fica paralisada, não sai do lugar. Não é assim? Alguém já tomou algum choque aqui? Alguém aqui já tomou algum choque aqui? Sim ou não? Quem já tomou? Você fica ali no lugar, né? Parece que, né? Não é? Eu já tomei uma vez, é horrível. Você fica ali e não sai do lugar, você fica gritando, né? Ai meu Deus, a gente quer crente gritar, ai meu Deus. A gente quer crente gritar, ai meu Deus. A gente fica ali, né? Poderia até sair do lugar, mas a gente não sai. Com certeza era assim que Jó estava se sentindo, em choque. Apenas fica em silêncio, tentando raciocinar no que será feito dele e de sua família. A palavra de Deus, ela diz: em tudo Jó não pecou, em tudo Jó não murmurou, nem atribuiu a Deus tamanha desgraça em sua caminhada. Jó capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus diz que Jó não pecou, não murmurou e nem culpou a Deus pela sua desgraça. A perda familiar de Jó, a
A perda familiar de Jó ainda tinha seu agravante. Como avisar a esposa de que seus filhos haviam morrido? Como? A dor não era só de Jó. Não era só dele. Ia ser da esposa também. Como dar essa notícia à sua esposa? Jó tinha que suportar a dor da perda e ainda consolar a esposa de tamanha crise. Muita coisa para uma pessoa só. Muita desgraça, muita tragédia, muita notícia ruim para uma pessoa só. Você não acha? Eu acho. Você não acha? Eu acho. Meu Deus. Muita coisa para uma pessoa só. Muita desgraça para uma pessoa só. Muita notícia ruim para uma pessoa só. Muita tragédia para uma pessoa só. Mas Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. A palavra de Deus, ela diz assim. Jó capítulo 2, 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: você, Jó, ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele, Jó, respondeu: você fala comigo como uma insensata, como uma doida. Aceitaremos o bem dado por Deus e não do mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Em tudo isso Jó não pecou em seus lábios. Em tudo isso Jó não pecou em seus lábios. Em tudo isso Jó não pecou em seus lábios. Em tudo isso Jó não pecou em seus lábios. E hoje eu digo para você nessa noite: cuidado com o que sai da sua boca, principalmente quando as coisas ruins acontecem. Cuidado com o que sai da sua boca quando as coisas ruins acontecem. Cuidado. Cuidado que sai da sua boca quando as coisas ruins acontecem. Cuidado. Jó está sem compreensão do acontecido. Jó está sem compreensão do acontecido. Com certeza Jó falou assim: meu Deus, o que está acontecendo? Para sobreviver tudo isso sobre a minha vida, o que será que está acontecendo? Jó conheceu ali o descontrole. Jó conheceu ali o descontrole, mas jamais a blasfema. Jó conheceu ali o descontrole, mas jamais a blasfema. Jamais. Jamais. Jó conheceu a Deus pelo que Ele é. Eu acho que você não entendeu. Deus conheceu a Deus por aquilo que Ele é. Jó conheceu a Deus pelo aquilo que Ele é, não pelo que Ele pode dar ou retirar do homem. Jó conheceu a Deus por aquilo que Ele é e pode fazer. Foi assim que Jó conheceu a Deus. Como que você tem conhecido a Deus? Jó não deixou seu Deus. Jó não deixou seu Deus de forma alguma. Jó não deixou seu Deus de forma alguma. Não lhe imputou culpa. Não culpou Deus de nada. Jó não culpou Deus de nada. Jó apenas calou-se e o adorou. Jó apenas calou e o adorou. Jó apenas calou e o adorou. O adorou na pobreza, adorou na desgraça aparente de sua vida, sem saber o que estava acontecendo. Jó adorou sem saber o que estava acontecendo. Jó adorou sem saber o que estava acontecendo. Jó adorou. Jó adorou.
mesmo com tamanha perda de seus bens, de sua saúde, Jó também começa a sofrer danos. Jó também começa a sofrer danos. Um câncer de pele o tomou. Tudo indica que era um câncer de pele. Tudo indica isso. Um câncer de pele o tomou. Tumores tomaram conta de seu corpo. Tumores tomaram conta de seu corpo. Foi pouco que aconteceu com Jó, não foi pouco não. A dor da alma já parecia pouca. A dor da alma já parecia pouca, pelo que sua carne sofria naquele instante. Quanta provação, meu Deus. Será que você e eu aguentaria? E continuaria adorando a Deus? Continuaria adorando a Deus? As pessoas por qualquer coisa abandonam Deus. As pessoas por qualquer coisa deixam de fazer a obra de Deus. As pessoas por qualquer coisa já não querem mais vir à casa de Deus. As pessoas por qualquer coisa já não querem servir mais a Deus. Será que fosse você no lugar do Jó, você aguentaria tamanha tragédia? Tamanha provação? Será que você seria aprovado? Será que você passaria no teste?